Com imensa alegria, estamos na Semana das Folcloristas da Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, a FESMIL, edição 2026. Evento em que as 7 folcloristas da nossa Academia de Letras têm as suas bibliografias realçadas, bem como seus legados, não apenas para o cenário cultural regional, nacional, mas também internacional. Hoje é o dia dedicado à folclorista América Kraus, patrona da cadeira número 8 da nossa casa. Contamos com a participação das acadêmicas. Como apresentadora desse dia da semana, eu, Sandra Almeida. Como convidada, Carla Graziele Cesário, com a apresentação América Kraus, vó de nossas avós, narradoras e declamadoras. Como narradora, Luciane Madeira, apresentando um excerto da obra dessa folclorista, As Lendas. Avati, a lenda do milho, e Mani, a lenda da mandioca. Eu sou Sandra Almeida, sou doutoranda em Educação, Conhecimento e Sociedade e mestra em Bioética. Pós-graduada em Gestão de Pessoas, sou administradora de empresas e possuo outras formações que contribuem para a minha profissão na área de recursos humanos há mais de 30 anos. Sou escritora, contista e poeta, com participação em diversas obras literárias. Ocupo a cadeira 27 da Academia Pouso Alegrense de Letras, a APL, cujo patrono é Sebastião Ferraz de Barros. Também sou associada efetiva da Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, a FESMIL, cuja patrona é Prisciliana Duarte de Almeida. A narradora é Luciane Madeira Mota Tavares. A varginhense Luciana Madeira Mota Tavares, nascida 6 de outubro de 1959, filha dos também varginhenses Maria Emília Madeira e Euclair Rezende Mota, este filho de Maria Rezende e Omar Kraus Mota, e este filho de Juarez Mota e Laura Cabral Kraus, e essa filha de Alfredo e América Kraus, a patrona da cadeira 8 da Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, a FESMIL. A exemplo de inúmeras outras netas de América Kraus, ela também herdou a graça e a vivacidade da arte da palavra oral, a verve entusiasmada e inspirada que anima na criação e na contação de histórias, traço que fez parte de sua existência, desde a sua mais tenra idade e perdura até os dias atuais. Convidada, Carla Cesário, é integrante do Ponto de Cultura Espaçonave em São João del Rei, Minas Gerais, e atua como gestora cultural e pesquisadora independente. Possui graduação em 2009, mestrado em 2012 em Psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei. É formada no curso técnico em 2011 na Educação Musical e Flauta Transversal pelo Conservatório Estadual de Música Padre José Xavier, SJDR. É membro honorária da cadeira 8 da Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, a FESMIL, que tem como patrona sua trisavó, a narradora e declamadora América Kraus. É coordenadora executiva do Encontro Internacional de Narração Artística da Mantiqueira e Grande, o Vó Mag. Seja muito bem-vinda, Carla Cesária. É um prazer recebê-la aqui para esta live. A palavra é toda sua. Muito obrigada, boa noite a todos que estão assistindo, né, e o pessoal que vai assistir em outros horários, muito obrigada por estarem aqui. E eu vou contar um pouco sobre a América Kraus, minha trisavó.
América Kraus, ela nasceu Persiliana Galvão de Figueiredo Gonçalves da Silva, filha de Francelina Galvão de Figueiredo e Bernardo Eusébio Gonçalves da Silva. Ela nasceu em São Gonçalo da Campanha, então termo da Vila da Campanha, que posteriormente se tornou São Gonçalo do Sapucaí, no dia 9 de fevereiro de 1865. Foi batizada em 25 de junho daquele mesmo ano, na paróquia de São Gonçalo do Amarante. Seus antepassados faziam parte de famílias que estavam presentes na região desde os primeiros processos de territorialização, ainda na passagem dos 600 para os 700. América se casou com Alfredo Kraus e, a partir de então, passou a assinar América Kraus, nome pelo qual ficou conhecida. O casal teve 8 filhos: Júlio, José, Daniel, Laura Alexandrina, João, Abrilino, Olavo e Maria Alexandrina. Esses filhos formaram grandes famílias que se espalharam pelo sul de Minas e por outras regiões do estado e por diversos estados brasileiros e também pelo exterior. América Kraus faleceu em Campanha, aos 90 anos de idade, no dia 27 de setembro de 1955. E há algo muito bonito no próprio nome de batismo de América. América Persiliana, ou Prisciliana, como também aparece, reúne, segundo a interpretação que ela própria fazia questão de ressaltar, 2 sentidos. América de Américos, o novo mundo, e Persiliana ou Prisciliana de Prícios, o velho mundo. Por isso, seus continuadores e estudiosos de sua obra passaram a enxergá-la como uma espécie de narradora de 2 mundos, uma mulher capaz de estabelecer correspondências entre as histórias de cá e de lá, entre as histórias vindas dos 4 cantos do mundo e aquelas que encontravam seu lugar nos 4 cantos do sul de Minas. Eu gosto de pensar nela como uma cartógrafa dessas histórias, uma cartógrafa que, em vez de desenhar mapas e territórios, desenhava mapas de memórias, de narrativas, de cantigas, de lendas e de experiências humanas. Prosseguindo nessa apresentação, na vida civil, a América Kraus foi dentista, mas na vida cultural e artística, que é o aspecto que mais nos interessa, especialmente para nós do sul de Minas literário, é que ela foi folclorista e musicista. Foi, sobretudo, uma artista da palavra oral. E talvez esteja justamente aí sua maior contribuição, no fato de ter dedicado atenção à preservação e à transmissão das manifestações orais presentes na Mantiqueira e na Bacia do Rio Grande, no sul de Minas e em suas áreas de influência, alcançando também outras regiões de Minas Gerais, os estados de Rio de Janeiro e de São Paulo. É bastante espaço, né? Esse enorme repertório chegou até nós graças principalmente ao empenho da sua neta primogênita, a professora Geraldina Kraus, além de outros inúmeros netos. Mas é importante falar um pouco da Geraldina. Foi ela quem preservou, que percebeu desde muito cedo o valor extraordinário daquilo que a sua avó guardava e transmitia. Desde criança, Geraldina se mostrava inconformada com algumas coisas que aprendia na escola, especialmente no início do século XX. Nas escolas sul-mineiras, por exemplo, estudava-se o rio Amazonas e seus afluentes, mas pouco se falava dos rios da própria região. Isso chamava sua atenção, porque em Três Corações ela via todos os dias o Rio Verde, com seu leito caudaloso, sim, cercado de mata ciliar. Outro exemplo era o destaque dado ao Pico da Bandeira na escola e na Serra do Caparaó, como o ponto mais alto do relevo brasileiro, embora já existisse uma disputa com o Pico das Agulhas Negras na Serra da Mantiqueira. Mas havia algo que a incomodava ainda mais, a ausência nos manuais escolares daquilo que ela entendia como um dos grandes mitos da nossa região do sul de Minas, a lenda da Mantiqueira. E não era apenas essa lenda, eram muitas outras histórias, narrativas e manifestações da cultura sul-mineira que também não apareciam nos livros didáticos, nos livros paradidáticos ou mesmo na fala dos professores.
Só que Geraldina conhecia essas histórias. Ela as havia escutado desde pequena na voz de sua avó América, ou vó Meca, ou vovó Mequinha, como carinhosamente ela chamava. Uma dessas histórias era justamente a de Amantiquir, a narrativa da Cunhaporanga, a moça bonita que encantou o sol e que, por causa do ciúme da lua, acabou encerrada na serra, chorando copiosamente. Suas lágrimas deram origem ao nome da serra que chora, Amantiquir, a Mantiqueira. Essa ausência das narrativas regionais na escola ficou na memória de Geraldina e, anos mais tarde, acabou se transformando em ação. Em determinado momento, Geraldina entrou em contato com a obra do folclorista Silvio Romero e com a sua recomendação de que cada província, cada estado, cada região se responsabilizasse pela formação de coleções de suas próprias manifestações culturais populares. Ela levou essa recomendação muito a sério, porque havia percebido que a sua avó era guardiã de um patrimônio extraordinário. Como a própria Geraldina relata, com riqueza de detalhes em seus diários, contar histórias e histórias, narrar contos e lendas, reviver mitos, cantar cantigas, repetir parlendas, explicar por meio de provérbios e desafiar alguém com uma adivinhação, não era uma simples forma de entretenimento. Tudo isso tinha uma função muito maior. Era uma maneira de manter viva a memória coletiva, a identidade e os saberes de um povo, transmitindo-os de uma geração para a outra. A oralidade, essa forma de expressão que utiliza a prova e o verso, mas que circula pela palavra falada, garante justamente a continuidade das tradições. E é isso especialmente importante quando falamos do patrimônio material, que muitas vezes não aparece nos documentos escritos. As narrativas orais, ou as oraturas, como vem sendo chamadas por muitos estudiosos, são o coração pulsante da cultura de muitos povos. Mais que isso, são ainda as grafias de uma memória, marcada no corpo, na fala, nos gestos, nas canções. São as oralituras. Elas preservam a memória coletiva, guardam histórias e experiências que de outra maneira poderiam desaparecer. São, de certa forma, um arquivo vivo, e esse arquivo está aí para todo mundo. Quando ouvimos histórias sobre nossas origens, sobre nossos antepassados, construímos um sentimento mais forte de pertencimento. Reconhecemos nossa identidade cultural dentro de um mundo plural e multifacetado. Isso também pode recuperar a autoestima de um povo, dar novo significado aos lugares onde vivemos. As narrativas não apenas informam, elas também formam. Elas ajudam a desenvolver o pensamento crítico e reflexivo e permitem que as sociedades construam conhecimento a partir de suas próprias experiências. Também dão vez e voz a grupos que muitas vezes ficaram esquecidos ou foram excluídos da história oficial. Por isso, reconhecer a diversidade das narrativas é fundamental para uma sociedade mais justa e para garantir a todos o direito à memória. Em outro depoimento, a professora Geraldina, a tia Di, explica como organizou e categorizou as experiências que registrou a partir das narrativas de sua avó América. Em alguns casos, ela anotava: assim minha avó contava. Em outros, ela registrava: assim eu ouvi dizer. Essa diferença é muito importante, porque nos ajuda a compreender a América Krauss como uma narradora que reunia dois grandes tipos de repertório. Havia o repertório herdado de suas antepassadas, aquilo que podemos chamar de repertório de bagagem, e havia também aquilo que ela assimilava de seus interlocutores, das pessoas que ela encontrava e das histórias que ela conhecia em suas viagens, que seria, a gente podia chamar de repertório da viagem. Essa ideia dialoga com a conhecida reflexão de Walter Benjamin sobre os dois tipos de narradores, o camponês, ou sedentário, e o marinheiro, ou viajante. O narrador camponês sedentário representa a tradição e a sabedoria local. É aquele que permanece na sua terra, que conhece profundamente as suas histórias, os costumes e o passado da sua comunidade.
e transmite uma experiência acumulada ao longo das gerações. Já o marinheiro viajante traz consigo o repertório adquirido, o conhecimento adquirido durante suas jornadas, suas viagens, e aquilo que ele conhece de outras terras, de outros povos, de outras experiências, e retorna, né, para sua casa trazendo essas histórias sobre o novo, sobre o desconhecido. E a América Krauss, essa mulher, reúne esses dois tipos de narrador. Ela soube combinar a sabedoria local, herdada das suas antepassadas, ou como ela mesma dizia, da sua traz-taravós, das suas, né, porque eram várias, e com o conhecimento que ela foi adquirindo a partir de múltiplos repertórios de imigrantes, das pessoas vindas de terras distantes, e das viagens que ela fazia para visitar os seus filhos e seus netos. Então, esse segundo repertório, né, foi sendo construído nessas viagens pela bacia do Rio Grande e pela Mantiqueira, nessas visitas que ela fazia. A obra e o legado da América estão hoje espalhados por diversas fontes e diferentes acervos e inúmeros repositórios. Isso exige um trabalho grande de classificação, de catalogação, envolvendo cientistas da informação, bibliotecários, museólogos, arquivistas, além de pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. Por iniciativa da neta primogênita, né, Geraldina Krauss, uma pequena parte desse vasto repertório foi reunido e publicado em 4 obras: Lendas da Serra da Mantiqueira e Bacia do Rio Grande, Contos Populares do Sul de Minas, Cantos Populares do Sul de Minas e Cancioneiro Sul-Mineiro. No livro, né, Lendas da Serra da Mantiqueira e Bacia do Rio Grande, reúne 30 narrativas organizadas em 3 unidades temáticas. A primeira é a Ita, relacionada à pedra e ao reino mineral, e enfatiza a altura das serras. A segunda é Kaa, relacionada à mata e ao reino vegetal, e trabalha a largura dos campos. E a terceira é Iguá, relacionada à nascente, à água e ao reino animal, trata da planura das águas. Em conjunto, essas narrativas valorizam memórias que ajudam a compreender o patrimônio toponímico sul-mineiro. No livro Contos, né, nos 2 livros agora, Contos e Cantos Populares do Sul de Minas, seguindo as recomendações do Silvio Romero e dialogando com outras obras semelhantes, foram organizados a partir de 3 matrizes: as matrizes indígenas, matriz ibérica e a matriz africana. E são dezenas de manifestações orais recorrentes em diferentes partes do sul de Minas. E no Cancioneiro Sul-Mineiro, né, a gente tem a reunião de mais de uma centena de manifestações musicais, entre músicas e versos populares. É um acervo que guarda identidades, sentimentos, experiências e modos de vida de diferentes comunidades sul-mineiras, e um amplo recorte espacial e temporal. É como se fosse um espelho da alma regional, um espelho que ajuda a garantir que as tradições do nosso povo continuem vivas e possam ser conhecidas pelas novas gerações, né? É muito importante isso. Aqui, nesse momento, vale destacar uma recomendação muito importante que aparece nas pesquisas mais recentes sobre a obra da América Krauss, que têm sido desenvolvidas, né, em diferentes universidades daqui do Brasil e de fora. Essas pesquisas apontam a necessidade da gente avançar na coleta e análise dos acervos familiares e também nas entrevistas com os descendentes dos netos que tiveram um olhar mais atento para esse perfil da avó como uma narradora e declamadora, especialmente aqueles que tiveram a sensibilidade para perceber também essa dimensão estética e artística da avó Meca. Porque sabemos que para alguns netos, esse perfil artístico e cultural passou despercebido. Mas, felizmente, para outros, ele foi objeto de muito zelo, cuidado e consideração. Outra recomendação importante é ampliar o nosso olhar para o conjunto de repertório narrativo da América, não restringindo apenas a esses 4 livros, né, que foram impressos.
Esse corpus publicado já foi reconhecido como uma parte pequena da obra e do legado da folclorista e da musicista América Krauss. A parte mais significativa ainda está nos acervos de cartas e diários de seus netos. Estamos falando de um conjunto que reúne milhares de registros e que constitui um contributo inestimável para a história da oralidade e para o patrimônio cultural do nosso sul de Minas literário. E é justamente todo esse conjunto que fez com que a América Krauss se tornasse honrosa e merecidamente a patrona da cadeira 8 da Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, a FESMIL, sediada em Poços de Caldas, nossa querida capital sul-mineira literária. É uma das cadeiras dedicadas às folcloristas que trabalham com as oraturas, ao lado de nomes como Alexina Magalhães Pinto, Maria Cecília de Jesus, Oneida Varenga, Ruth Guimarães, Nilza Megali e Meire Apocalipse. América Krauss representa esse universo de mitos, lendas, contos, cantos, cantigas, acalantos, chácaras, endechas, fábulas, parlendas, lenga-lengas, trava-línguas, provérbios, ditos populares, adivinhações e outras tantas manifestações da tradição oral. A América também é lembrada como anfitriã do Encontro Internacional de Narração Artística, o Voz e Vozes da Mantiqueira Grande, o nosso querido VOMAG, evento que valoriza a tradição das histórias, que é a contação de histórias às sextas-feiras, e também a tradição dos encontros chamados Boca Grande da Mantiqueira. São iniciativas que valorizam a riqueza do repertório regional e, ao mesmo tempo, colocam esse repertório em diálogo com outras histórias e outras culturas em diferentes escalas. E a América Krauss também aparece como cicerone em rotas turísticas literárias, como o Caminho da Narradora América Krauss, o KNAK, e a Rota das Folcloristas da Mantiqueira Grande e o Circuito Turístico Literário da FESMIL. Esses itinerários fazem parte do Programa Governamental Mineiro Minas Literária, que, entre outros eixos, valoriza o turismo literário e também a sua internacionalização. E talvez seja essa, né, a melhor maneira de encerrar essa apresentação. Porque quando falamos de América Krauss, não estamos falando apenas de uma mulher que viveu há mais de um século. Estamos falando de uma mulher que soube escutar, que soube guardar, que soube narrar e principalmente soube transmitir. Por meio da sua voz, chegaram até nós, hoje, histórias de muitos outros tempos e de muitas outras pessoas. Por meio da sua memória, chegaram histórias que poderiam ter passado despercebido e ter desaparecido. E por meio de seus descendentes e daqueles que continuam pesquisando seu legado, essas histórias seguem encontrando novas vozes. América Krauss foi, portanto, uma guardiã de histórias. Foi uma ponte entre gerações, entre territórios, foi uma ponte entre mundos, uma narradora de bagagem e de viagem, uma mulher que transformou a memória em palavra e a palavra em patrimônio. Muito obrigada, vó. E para dar mais uma voz para essa voz das nossas avós, eu queria chamar agora minha querida prima e parente, Luciane Madeira, que vai fazer duas belas narrações para a gente. Muito obrigada, gente. Olá! Hoje eu vou narrar para vocês duas lendas, Avati e Mani. Elas foram extraídas do livro Lendas da Serra da Mantiqueira e Bacia do Rio Grande, de minha trisavó América Krauss, no capítulo destinado às lendas do reino vegetal, nomeado de Ka-A. As outras lendas nesse mesmo capítulo são Ibirapitanga, Araucária, Congonha, Catiguá, Sapucaia, Jequitibá, Manacá e Miosotes. A referida seção é integrante de um conjunto de 3 seções, com as 2 seções dedicadas aos reinos mineral Ita e vegetal Iguá, com 10 lendas em cada uma das seções, totalizando 30 narrativas em toda a obra, que já se encontra em processo de reedição
adaptação e atualização, além de estar disponível na seção de obras raras da AFES-1000, na coleção sul-mineiriana, mantida por confrarias de bibliófilos sul-mineiros. E aí, vamos ouvi-las? Garanto que vocês irão gostar. Mani, a lenda da mandioca. Minha avó contava que há muito tempo, a filha do pajé, do Matibo, deu à luz uma menina alva como leite. O chefe decidiu matar a filha no dia seguinte. Ao longo da noite, um homem branco lhe apareceu em sonho, afirmando a inocência da criança e o alertando de que se matasse a filha, seria castigado. Foi o suficiente para demovê-lo da ideia. Mani, esse foi o nome que a criança recebeu. Cresceu, muitas alegrias a todos ofereceu. Nunca adoeceu, mas pouco viveu, coitadinha. Com menos de 1 ano de idade, feneceu. Enterrada, ali permaneceu. Segundo o costume da tribo, todos os dias regava a sepultura com as lágrimas da saudade, até que o dia uma planta floresceu. Curiosos, colheram as raízes e, ao descascar, descobriram que uma pichuna, uma pele escura, embrulhava uma pitinga, uma pele clara, como o corpo de Mani. Celebraram como um milagre de Tupã. Era a Mani da oca, a mandioca. Assim minha avó contava. Minha avó cozinhava mandioca no fogão a lenha e cantava. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, chegou minha vez. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Minha avó cozinhava mandioca, aipim, no fogão a lenha e cantava. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, chegou minha vez. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Minha avó cozinhava mandioca, aipim, macaxeira, no fogão a lenha e cantava. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, chegou minha vez. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Minha avó cozinhava mandioca brava, aipim, macaxeira, no fogão a lenha e cantava. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, chegou minha vez. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Minha avó cozinhava mandioca brava, mandioca mansa, aipim e macaxeira, no fogão a lenha e cantava. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, chegou minha vez. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Avati, a lenda do milho. Minha avó contava que há muito tempo o cacique de uma tribo enfrentava um grande desafio: salvar seu povo da extrema fome causada pela seca que impedia qualquer plantio. Sentindo que a morte já desejava abraçá-lo, o bondoso líder formulou um pedido. Rogou a seu povo que enterrasse de forma simples, em cova rasa, com pouca terra e palha seca.
Com a ação do tempo acariciar a terra, com sol e chuva, ali brotou uma vistosa planta. Suas folhas alongadas lembravam as lanças do saudoso cacique. A flor no topo, o seu cocar. Por fim, o milagre de Tupã se revelava em espigas que guardavam grãos dourados, que salvaram o povo como um rigoroso e saboroso alimento, o avati, o milho. Assim contava minha avó. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 num pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozinhos quase virou, mas não virou. Era uma vez uma vaca chamada Vitória. Morreu a vaquinha. Acabou-se a história. Assim contava a minha avó.